Bem-vindos novamente de volta. Vamos retomar os trabalhos com o segundo painel. Gostaria de convidar os palestrantes a assumirem seus lugares. Acho que podemos tirar uma... Despacio. Para lá, acomodar. Muito bem, retomando os trabalhos, tenho o prazer de moderar esta mesa. Meu nome é Marcel Beato, sou diplomata brasileiro e a sessão que temos agora à frente se chama Desafios e Potenciais Emergentes, Agenda Socioambiental como um vetor de desenvolvimento sustentável. Refere-se a uma agenda que foi já, de alguma forma, esboçada. Na primeira sessão, vários dos aspectos foram mencionados, mas aqui vamos abordá-los de uma forma mais direta, que tem a ver, sobretudo, com os condicionantes de natureza social e ambiental, né, como já dissemos, referidos na primeira sessão, e para orientar o trabalho dos nossos panelistas, foram elaborados um conjunto de perguntas. Temos aqui ex-diretor do SEBRE, ex-embaixador no Paraguai, na China e atualmente presidente do Conselho Empresarial Brasil-China, embaixador Luiz Augusto Castro Neves, com ampla experiência nesse tema, inclusive no âmbito do Itamaraty, onde foi meu chefe por vários anos. E temos também o chefe da Unidade de Recursos Naturais e Energia da CEPAL em Santiago, o senhor Manilo Covello. Agradeço a presença dos dois e, apenas para dar início aos trabalhos, gostaria de, a título de apresentação das ideias com que nós queremos trabalhar, algumas perguntas que foram lançadas. Em primeiro lugar, como prevenir que as preocupações legítimas sobre impactos adversos possam fazer descarrilhar megaprojetos de infraestrutura, como é o caso, por exemplo, das centrais hidrelétricas, que já foram mencionadas aqui. Nesse contexto, é suficiente mitigar a posteriori essa questão, acho que chave, esses impactos socioambientais inevitáveis, sobretudo no caso de comunidades vulneráveis. Insisto, a pergunta aqui faz sentido, sobretudo para comunidades marginalizadas, com poucos meios de reação e de enfrentamento de mudanças dramáticas nas suas condições de vida, deixar para depois a acomodação das situações? Será que elas terão condições de se adaptar e se acomodar? Adicionalmente, ou derivativamente, haveria outros mecanismos para assegurar que, de uma forma efetiva, esses benefícios do desenvolvimento possam chegar a esses afetados, né? Ou seja, como garantir que a quantidade de recursos que emanam desses projetos chegam efetivamente a comunidades que muitas vezes têm poucos recursos técnicos, educacionais, sociais, culturais, para absorvê-los, mesmo quando efetivamente chegam a eles. E, por fim, a pergunta que me parece muito relevante nesse contexto é que espaço haveria para foros regionais, mecanismos regionais, citamos aqui o Unasul, o CELAC, ademais de organismos multilaterais, sobretudo na área de financiamento, como o CAF, BID e o Banco Mundial,
podem colaborar nessa função regulatória. Mencionamos aqui no primeiro painel toda a questão do diferencial de modelos, de institucionalidade, especificamente no caso do Brasil em relação a seus vizinhos. Essa é uma diferenciação que vai muito além do aspecto estritamente de estruturação do modelo energético. Tem a ver com modelagens políticas, culturais, regulatórias. E então a pergunta fica, que tipo de papel poderia, quem sabe, essas organizações multirregionais, né, ou supranacionais, poderiam exercer para viabilizar o enfrentamento de uma questão levantada muito bem por um dos panelistas mais cedo, que é a questão da transição da soberania para a interdependência. Bem, com essas palavras iniciais, eu passo a palavra ao embaixador Castro Neves, que tem 20 e alguns minutos. Por favor. Bom, muito obrigado. Minha participação aqui dá-se com algum temor em função dos apresentadores que me precederam, todos com muito mais conhecimento dos temas energéticos, na verdade. Eu, por algumas razões, diplomata de carreira, fui parar em temas energéticos, seja como chefe da Divisão de Energia e Recursos Minerais do Itamaraty, no passado, já remoto, seja como membro da Junta de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica e, finalmente, onde tive o privilégio de estar próximo ao Dr. José Luiz Alqueires, como membro do Conselho de Administração de Itaipu Binacional. Uma boa parte do que eu vou começar a falar aqui, apenas para situar o meu próprio contexto, já foi dito aqui com mais precisão e com mais conhecimento de causa pelos que me precederam. Mas, evidentemente, quando a gente fala em segurança energética da América do Sul, a gente fala em integração, obviamente, e integração tem uma dimensão muito mais ampla. E a gente não pode imaginar uma integração estritamente comercial ou uma integração estritamente energética ou sequer elétrica, sem pensar em uma série de outras coisas que já foram, inclusive, também aventadas aqui esta manhã, que é a questão de convergência estratégica, convergências de políticas que são fundamentais para que um processo dessa natureza tenha êxito e tenha, sobretudo, seja durável, quadros regulatórios, digamos assim, comuns ou, no mínimo, harmônicos entre si. Os benefícios da integração são óbvios. Do lado da oferta, nós temos a promoção de ganhos de escala no espaço econômico comum. Onde é que a gente muda aqui? Meu magnetismo mental não vai tão longe assim. Promoção e ganhos de escala no espaço econômico comum, promoção de economias de escopo associadas à complementariedade na operação das empresas. Do lado da demanda, evidentemente, uma maior concorrência entre as empresas no espaço econômico comum e uma indução ao aumento da eficiência pela maior concorrência entre as empresas, incentivo à introdução de inovações tecnológicas pelo aumento da concorrência e pelo aumento da escala, né? Enfim, tudo isso é amplamente positivo. O comentário seguinte é que a América do Sul é um espaço econômico autossuficiente. Muito se fala aqui de fazer a equiparação de soberania com autarquia, algo que esteve muito em vigor nos países sul-americanos e no Brasil em particular, enfim, época da prevalência do chamado modelo nacional desenvolvimentista, né? Mas o que é importante assinalar é que a América do Sul como um todo é um espaço energético autossuficiente e que a integração aumentará, portanto, a segurança energética na região pelo aproveitamento, por exemplo, da complementariedade do regime de chuvas. Já foi apontado aqui que boa parte da nossa produção de eletricidade é feita por fontes de energia renováveis, no caso até, mas cujo controle não depende da gente. Quer dizer, as hidroelétricas, que são predominantes na matriz energética nacional, dependem de chuvas.
E isso depende de São Pedro, não da gente. Inclusive, o Brasil já passou por ameaças sérias de apagões, de déficits energéticos, exatamente em função de estiagens, enfim, que atravessamos tanto no início deste século, como mais recentemente, há poucos anos atrás. Uma efetiva integração do setor elétrico na região, portanto, tenderá a contribuir de forma significativa para dinamizar o crescimento econômico e reduzir as disparidades regionais. E eu me permito também abrir aqui uma espécie de parêntese em relação a Itaipu, né? O Itaipu, que teve um grande impacto no Brasil e no Paraguai, chegou a ser responsável, em alguns momentos, por atender quase 25% da demanda de eletricidade do Brasil. O Brasil consumia 95% da energia gerada em Itaipu, e o Paraguai 5%, que era muito mais do que eles queriam. Mas aí tinha uma coisa curiosa. Itaipu é, sem dúvida alguma, um modelo bem-sucedido, mas não foi um modelo eivado de dificuldades, não só na construção, porque colocou-se um problema político com a Argentina, por exemplo, a questão do uso dos recursos naturais compartilhados, rios sucessivos, né, que foi um dos aspectos muito importantes no contencioso com a Argentina, como também com o próprio Paraguai, que tinha uma percepção de Itaipu inteiramente diversa com o Brasil. O ponto comum, o denominador comum entre Paraguai e Brasil era que ambos queríamos Itaipu, porque seria benéfica para o Brasil e benéfica para o Paraguai. Só o tipo de benefício era inteiramente diferente. O Paraguai via em Itaipu uma fonte de renda, eles tinham um enfoque estritamente rentista. E o Paraguai e o Brasil via em Itaipu uma fonte de energia fundamental para atender a demanda crescente. Eu acho que foi o Nivaldo de Castro que mencionou uma opção de 5 mil megawatts por ano, não é isso? Quer dizer, portanto, Itaipu, com seus 14 mil megawatts de capacidade instalada, segunda maior usina do mundo em termos de capacidade instalada e primeira maior usina do mundo em termos de produção de energia firme. Enfim, Três Gargantas, que eu visitei mais de uma vez, inclusive, que tem uma capacidade instalada que é quase que o dobro de Itaipu, são 23 mil megawatts, mas o regime das águas do rio Yangtze faz com que ela produza menos energia por ano do que Itaipu. Bom, mas o Paraguai, só muito recentemente, há poucos anos atrás, começou a efetivamente usar a energia de Itaipu para iluminar as suas ruas, para ser usada, enfim, na tomada das casas em Assunção. Ele usava a energia de Acaraí e uma ou outra pequena usina térmica. Assunção, na cidade, até recentemente, eu morei 4 anos lá, de 2000 a 2004, era uma cidade ainda vítima de apagões periódicos, enfim, problemas de rede, né, de instabilização de rede, da rede elétrica, porque eles não queriam a energia de Itaipu. O que eles queriam era o royalty de Itaipu. O que eles queriam era a venda de Itaipu. Por isso que a maior parte das discussões com o Brasil era o preço da energia de Itaipu, era o valor dos royalties que tinha que pagar para eles, ela era a compensação pela cessão da energia de Itaipu. Tudo isso era a pauta prioritária das negociações com os paraguaios no âmbito do Conselho de Itaipu. José Luiz Alquete foi testemunha disso durante algum tempo. Isso daí é uma diferença político-estratégica fundamental, porque quando foi bolado o processo de Itaipu, havia considerações geopolíticas que foram as considerações decisivas para viabilizar Itaipu. Havia, do contencioso com a Argentina, Itaipu significava promover um casamento com o Paraguai que certamente colocaria o Paraguai mais próximo do Brasil do que da Argentina, em termos, digamos assim, geopolíticos, por assim dizer. No caso de Itaipu, havia também uma contraproposta argentina, que foi mencionada aqui pelo Alqueires, que era a construção da usina hidrelétrica de Corpus, e naquela época também a de Jaceretã, que é uma usina que hoje está em funcionamento, mas que nunca foi completada. Uma usina com um lago que é 10 vezes maior do que o Itaipu e com a produção de energia que é 10 vezes menor do que o Itaipu. Então,
A usina de Corpos, se construída de acordo com o seu projeto original, ela inundaria a Casa de Máquinas de Itaipu, porque o Lago de Corpos inundaria a Casa de Máquinas de Itaipu. Mesmo hoje, através do acordo que selou a paz na região, que foi o acordo de cooperação, o acordo trilateral de novembro de 79, acordo trilateral de cooperação técnico-operativa das usinas de Itaipu, Corpos, né? Que fixou cotas máximas para Itaipu e cotas máximas para Corpos. Mas se Corpos for construída de acordo com os parâmetros do acordo trilateral, ela vai roubar 8% da energia de Itaipu, o que foi uma concessão feita. Só que, a essa altura do campeonato, eu tenho minhas dúvidas se Corpos será viável ou não nesses termos, né? Enfim, o que é importante assinalar que Itaipu se tornou uma realidade porque houve uma coincidência de interesses que eram compatíveis entre si, mas eram totalmente diferentes. O Paraguai tinha um interesse rentista e o Brasil tinha um interesse energético, propriamente dito. E isso daí dificulta muito a extensão desse modelo para outros projetos. Eu participei, quando era diretor-geral das Américas, e tinha o prazer de trabalhar com o Marcelo Beato lá no Itamaraty, das negociações com a Argentina que levaram a um memorando de entendimento para uma eventual futura negociação, a construção da usina de Garabi, no Rio Uruguai, que nunca saiu do papel. Nunca saiu do papel por circunstâncias as mais variadas possíveis, boa parte também devido à própria desorganização econômica da Argentina, enfim, havia também uma certa postura de querer alguma compensação, porque era uma usina feita a montante do Rio Uruguai, que poderia ter impactos ambientais adversos no Uruguai. Então, os uruguaios também não gostaram dessa história de Garabi. Sei que a verdade é que o aproveitamento hidrelétrico do Rio Uruguai até hoje não foi feito. Enfim. Então, nessa área de aproveitamento hidrelétrico, há que se compatibilizar uma estratégia comum e uma integração de rede muito grande, porque também não adianta produzir energia se ela não está conectada a uma rede que permita despachar a energia para os mais diversos campos, de acordo com as necessidades. E nós sabemos, já foi dito aqui, que as fontes hidráulicas de energia no Brasil nem sempre estão perto dos mercados consumidores dessa energia, que o diga a Amazônia. Bom, mesmo na questão da oferta de gás natural, que também foi abordada já aqui, havia também essa percepção inicial. Quer dizer, no nosso entendimento, por exemplo, em Itaipu, foi que o Paraguai, sendo dono de metade de Itaipu, e mesmo que ele quisesse passar de 5% para 10%, já seria uma grande dificuldade, porque o Paraguai é muito menor do que o Brasil em termos populacionais, em termos territoriais, em termos de recursos, mas o Paraguai seria o país com a maior relação quilowatt per capita do mundo. E poderia ter energia abundante, boa e barata, que poderia permitir a industrialização daquele corredor paraguaio, criando uma cadeia de valor com a economia brasileira e, de certa forma, formalizando a economia paraguaia, que sempre foi conhecida, enfim, com todo respeito pelo país, que eu tenho, aliás, grande afeto, passei parte da minha infância lá também, que sempre foi conhecido como um centro de contrabando de produtos asiáticos para a economia brasileira e, em menor grau, para a economia argentina. Cidade do Leste é isso, a instituição das sacoleiras é isso, aquelas feiras em várias cidades brasileiras que vendem produtos importados são conhecidas como feiras do Paraguai, né? Enfim, essa visão, digamos assim, de usar Itaipu como instrumento de criação de um ambiente favorável a investimentos produtivos, era uma visão que, do lado paraguaio, era apenas Itaipu poderia gerar dinheiro para promover diretamente o desenvolvimento da região. Quer dizer, Itaipu asfaltaria estrada, construiria escolas, enfim, se desviaria da sua atividade principal, que é gerar energia elétrica e vender essa energia elétrica. Bom, no caso da gás natural, nós tivemos o acordo com a Bolívia aqui, que foi um acordo... O acordo inicial de Roboré, Zé Luiz, foi de 37.
Ele foi revitalizado depois na década de 50, 38, perdão, me corrija aqui o Marcel, 38. Ele foi revitalizado na década de 50, depois também no início da década de 60, quando nós íamos mandar um general para ser embaixador na Bolívia. Mas havia também essa percepção de utilização de um gás natural, que naquela época, inclusive, era muito limitado o seu uso no Brasil, né, para gerar energia, mas também para dotá-lo e abastecer cidades, né, enfim. No ponto de vista boliviano, não chegou aos paroxismos paraguaios, mas o enfoque inicial da Bolívia era obter uma grande fonte de renda. Eu me lembro que, numa das negociações com autoridades bolivianas a que eu compareci, que eu acho que, se não me falha a memória, foi em Cochabamba, falava-se que a Bolívia, com a entrada em vigor da operação do gasoduto e do acordo de gás Brasil-Bolívia, ela iria, no espaço de 2 ou 3 anos, dobrar ou triplicar as suas exportações em valor, né? Mas, evidentemente, a Bolívia teve uma política econômica muito mais, digamos assim, consistente, tem tido uma política muito mais consistente, e hoje o que aconteceu, na verdade, com a Bolívia foi, com a mudança de governo lá, uma ruptura, digamos assim, do quadro regulatório e dos acordos pactados, o que levou, digamos assim, uma reformulação, uma desapropriação parcial da Petrobras na Bolívia. Tudo isso gerou um certo desconforto dos dois lados e que levou a uma renegociação, mas, sobretudo, o principal dano não foi esse, porque hoje até está operando a cooperação Brasil-Bolívia no campo de gás, dentro de certas limitações. Mas o que levou, o que foi importante é que introduziu um elemento de incerteza e insegurança jurídica para os investimentos fora das fronteiras de um país em outro país. Quer dizer, o quadro regulatório, mesmo aqui no Brasil, o quadro regulatório, em grande medida, é um certo ponto de interrogação. Mas, sem dúvida alguma, a oferta de gás natural de 2 países, como a Venezuela e Bolívia, a Venezuela hoje é um parceiro de difícil negociação, porque não se sabe o que está acontecendo por lá, não se sabe o que vai acontecer por lá, sobretudo. Então, eu acredito que nenhum investidor em pleno uso de suas faculdades mentais se disporia a investir na Venezuela nos tempos que correm. Eu espero que elas superem essa fase. É certamente um país importantíssimo no que se refere à segurança energética da América do Sul. E, evidentemente, temos mercados com demanda importantes, como é o caso do Brasil, da Argentina, do Chile e do Uruguai. Uruguai, evidentemente, com as limitações de tamanho. E o outro dado importante é o aproveitamento do potencial da biomassa como fator complementar na oferta energética. Enfim, o principal programa que foi feito, o programa inicial de aproveitamento da biomassa, surgiu aqui no Brasil com o Proálcool, com a produção do álcool combustível, né? Que num primeiro momento, como sempre acontece aqui no Brasil, acha-se que isso é a panaceia para tudo. O Proálcool ia salvar tudo. Inclusive, eu, na época, ouvi de altas autoridades brasileiras dizendo que ia se criar a indústria álcool-química, queria tornar obsoleta a indústria petroquímica. Isso eu ouvi de altas autoridades da área de Minas e Energia do Brasil. Enfim, o potencial é muito grande. O potencial, inclusive, em função da baixo volume de emissões, da baixa contribuição para o aquecimento global. Isso suscita outro ponto, que é o ponto das restrições ambientais de hoje, que são muito mais estritas. A compliance ambiental, não só interna, nas legislações dos diversos países, como também instrumentos internacionais, é muito mais rigorosa nos tempos que correm. Eu duvido, por exemplo, mas aí é uma pergunta que fica no plano, não tem resposta, porque ela fica no plano das especulações, se Itaipu seria viável ser construída no dia de hoje. Se as pessoas iriam topar afogar 7 quedas e construir aquela... Itaipu, na prática, é quase que uma usina fio d'água. Quer dizer, a relação superfície hídrica
produção de energia, quase que a transforma numa usina de fio d'água. Então, mas eu acho que dificilmente a construção de Itaipu seria aprovada dos dias de hoje pelas limitações e restrições ambientais e de sustentabilidade. Bom, evidentemente que na situação que nós temos, por exemplo, aqui está suscitado na chamada aqui desse painel, que papel podem desempenhar as instituições sul-americanas, como o Unasul, CELAC, e eu diria outras, Mercosul, Aliança do Pacífico, botando as financeiras de lado. Eu acho que papel nenhum, porque essas instituições não conseguem encontrar o seu próprio papel, quando ainda mais um papel para os outros. Pô. Então, eu vejo que o Mercosul está aí um bom exemplo. Quer dizer, todos se acham presidente do Mercosul e ninguém é presidente do Mercosul. Quer dizer, outra instituição internacional vai querer assinar um acordo de livre comércio com o Mercosul, que não sabe que vai assinar o quê com quem. Do ponto de vista institucional, a nossa prioridade deve ser a segurança energética de forma sistêmica. Quer dizer, nós temos que ter uma longa negociação que poderá partir de foros bilaterais, que são mais simples, e o somatório deles criará, digamos assim, uma realidade plurilateral que, quando for viável, poderá se transformar em multilateral. Enfim, uma adoção de uma convergência estratégica e de política estratégica no campo do setor de energia. Nós devemos, essa convergência estratégica pode se traduzir na articulação de políticas que promovam a interdependência energética. E aí entra a questão, foi assinalada aqui, de soberania igual à autarquia, né? Isso deriva muito, como eu já mencionei, do modelo nacional desenvolvimentista que foi predominante na América Latina e que teve até, em alguns momentos, algum êxito, sobretudo na política de industrialização com base na substituição de importações. Só que essa política foi baseada em uma autarquia, foi baseada em subsídio, para isso no Brasil foi criado o BNDE, hoje BNDES, foi baseada em protecionismo e foi baseada em reserva de mercado. Num mundo hoje globalizado, onde os processos produtivos são cada vez mais internacionais, não promover uma abertura da economia, não promover uma maior integração, porque o grande desafio é se integrar da melhor maneira possível, da forma mais competitiva possível, às cadeias globais de valor, é condenar o país a um eterno subdesenvolvimento, a uma eterna periferia. A questão foi mencionada aqui de integração energética como sendo um instrumento de desenvolvimento econômico e social. São efetivamente, mas não devem ser diretamente como tal. Não se pode transformar uma usina hidrelétrica num instrumento de política social, por exemplo. A função da usina hidrelétrica ou de uma usina produtora de energia é produzir energia para transformar a região numa região atraente do ponto de vista de investimentos que produzirão, enfim, produtos que gerarão emprego e que gerarão renda e prosperidade. É por essa via, e não pela via de tentar, sobretudo muito comum na América do Sul e no Brasil em particular, tentar cooptar grandes empresas estatais para cobrar delas contribuições para atividades que não têm nada a ver com a sua atividade fim. A Petrobras é um bom exemplo disso. Então, em conclusão, eu vejo que o nosso principal desafio é um desafio político e é um desafio de harmonização e convergência estratégica. As questões técnicas, as questões de energia propriamente dita, de matriz energética, estão dadas aí. Todos explicaram com muito mais conhecimento de causa do que eu. Temos um privilégio de ter um grande percentual de energia renovável,
tendente a crescer, o que não é fácil no mundo de hoje, que nós temos a hidráulica, que já é bem estabelecida no continente, e no Brasil em particular. Nós temos a solar, a eólica, que estão crescendo e que tenderão a desenvolver um papel mais relevante. Agora, falta uma coisa também, que foi mencionado, que não depende de controle nosso, quer dizer, as energias, a fonte renovável de energia como tal. De modo que falta ter uma fonte de energia que seja ambientalmente amistosa e que sirva de fator de estabilização de rede. E aí eu vejo, por exemplo, não vejo, por exemplo, a questão das termoelétricas a gás. Termoelétricas a gás, a meu juízo, seria ter uma função mais, até pelo preço também, pelo custo, uma função mais específica, mais limitada. Mas, por exemplo, a energia nuclear, que também é um fator de sofisticação tecnológica na economia, a energia nuclear poderia ser um fator de uma energia bem limpa, tem o problema dos resíduos, mas que é bem limitado, e que seria um fator importante para a estabilização de redes, para fazer face, por exemplo, a anos de estiagem que o Brasil tem sofrido pela segunda vez neste século já. De modo que essa é a questão, a definição de políticas energéticas, de uma estratégia energética comum para a América do Sul, para a obtenção de energia perene, sustentável, barata, que crie um ambiente favorável a investimentos, que permita os países sul-americanos, que estamos fim de linha na economia mundial, se integrar de forma competitiva numa economia mundial globalizada, por assim dizer, e com a formação de grandes cadeias globais de valor, como está acontecendo hoje aqui. Bom, desculpe ter falado demais aqui e muito obrigado pela atenção a todos. Muito obrigado, agradeço ao embaixador Castro Neves pela sua intervenção e passo imediatamente a palavra ao senhor Manlio Covillo, por favor. Muchas gracias. Quiero agradecer naturalmente a los organizadores, la Konrad Adenauer Stiftung, el GESEL, Universidad Federal de Río de Janeiro, por esta invitación. Muy oportuna también desde el punto de vista temático, y lo explicaré en 4 minutos y 30 segundos, que es lo que parece. No, ¿cuánto tengo, señor moderador? 20, porque mi mamá es alemana, eso es que yo cuando veo 12:15, para mí 12:15 on time. Veamos, la presentación es extremadamente amplia, pero intentaré naturalmente de ser lo más sintético posible y ojalá focalizarme sobre exactamente la razón para la cual ustedes me invitaron, que es la razón para la cual me estimuló a estar aquí. Y dice, this international seminar process proposes a discussion on the electrical integration in South America based on renewable sources. Sobre esta base, yo entonces focalicé una presentación que se relaciona directamente a las preguntas de nuestro panel, con un específico focus en nuestro panel que es sobre Socio-Environmental Agenda and Regional Sustainable Development. ¿Sí? Y finalizaré, espero, respondiendo a la pregunta 4, rol de los Regional Forums y de las agendas internacionales, y lo vimos ahora muy bien explicado por el embajador Castro Neves, la necesidad de armonización regulatoria. Y lo vimos también durante la mañana. Si hay una forma aquí de hacer integración o complementación y algún día hacer integración, es discutiendo muy a fondo qué es lo que se puede armonizar, hasta cuándo se puede armonizar la regulación que permite entonces un flujo de electrones que sea sostenible, eficiente, barato, constante y otras cosas. Bien, sobre esta base, vamos a ver, la presentación es muy amplia, va a estar disponible, me imagino, ¿verdad? Así que si están interesados en ver los detalles lo pueden ver. 4 grandes puntos repito, sobre la base de lo que justamente se me ha pedido: security, climate change, sustainable development, los goals globales de las renovables,
el Global Tracking Framework, posiblemente tendremos que saltar esta cosa. La situación de la renovable en América Latina, me parece muy importante tener una idea de qué se tratan las renovables, si es que queremos hablar de integración por medio de renovables, porque si no va a ser difícil hacerlo. Y finalmente le quiero presentar justamente un estudio que vamos a hacer con el MIT, Massachusetts Institute of Technology, justamente, y por eso estoy aquí, justamente queremos discutir de qué manera las energías renovables, no convencionales, y también convencionales como la hidroeléctrica, pueden ser un driver para la integración, particularmente en Sudamérica. Explicaré más a fondo, yo creo que también hay mucho espacio para la academia. Yo creo que me gustaría después discutir con la posibilidad de que la UFRJ pueda también integrarse a este estudio. Me imagino todos conocen la Agenda 2030 sobre Sustainable Development, el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Muy rápidamente, hay un goal que todos los países han firmado, y uno en particular, que es para el 2030, increase substantially the share of renewable energy in the global energy mix. Muy general, ¿verdad? Porque, ¿qué significa increase substantially? Pero el Sea4All Initiative, que es otra iniciativa de las Naciones Unidas y del Banco Mundial, se pone como objetivo doblar, y esto todos los países también lo han firmado y se han comprometido en doblar the share of renewable energy in the global energy mix. Es decir, hay un marco internacional de referencia para que la energía renovable puedan hacer un salto. Ahora, después, como dicen, en Estados Unidos hay ways and means para hacerlo. Depende si tiene recursos, tanto financieros como técnicos, para hacerlo. Esta iniciativa Sea4All es liderada por el BID, están la CEPAL, UNDP también se ha integrado recientemente la OLADE. Esto tendremos que saltarlo. Sin embargo, me interesa que todos puedan conocer esta iniciativa del Banco Mundial. Es una iniciativa que quiere justamente hacer un tracking, es decir, monitorear en el tiempo si todos los lindos compromisos internacionales son efectivamente cumplidos y cuánto falta para cumplirlo. Hay una serie de gráficos que son interesantes. Uno de los más interesantes para mí es esto, que dice que entre el 2010 y el 2012 hay los dos países de América Latina, que son México y Brasil, que han sido estudiados, están bien lejos de tener, de hecho, un crecimiento de energía renovable. No obstante, son dos países, México y Brasil, con una excepcional dotación de recursos renovables. La verdad es que, en términos de energía renovable no convencionales, todavía entre 2010 y 2012 no se vio un salto. En los últimos años sí lo hemos visto evidentemente con otras cosas. Voy muy rápidamente. Está interesante porque dice que los países más desarrollados entre el 2010 y 2012, que es el periodo de monitoreo del Global Tracking Framework, han apuntado a las renovables y han aumentado su capacidad, su eficiencia en términos de consumo. Lo contrario los países lower middle income y middle income, es decir, menos renovable y más consumo, es decir, no estamos, por lo menos en América Latina, en términos general, junto a otros países, en una senda particularmente sostenible. El crecimiento ha sido principalmente en el sector del viento, principalmente como uso final en electricidad, y East Asia, principalmente China, evidentemente, con una América Latina que solo ha incorporado el 7% de energía renovable como incremento en este periodo. Ahora, el problema serio es cuánta plata sirve para alcanzar los objetivos que todos los países han firmado, han firmado efectivamente, es decir, estamos hablando de trillones de dólares anuales y en el sector de la energía renovable $500 billion cada año debería ser inyectado para poder alcanzar estos lindos y sostenibles compromisos internacionales. Entonces, este es un marco importante. Esto es la plata que, según el Banco Mundial, se necesita.
Entonces, una vez más, son lindos los compromisos, pero otra cosa es naturalmente con guitarra, otra cosa es tener la gasolina efectivamente para llegar a la situación de la energía renovable. Esto es un trabajo muy interesante al cual hemos participado como CEPAL, pero es un trabajo de IRENA, International Renewable Energy Agency. Aquí está claro, en América Latina, oil is the king, independientemente que queramos ser muy renovables. El petróleo sigue siendo, o en general, ¿no?, los hidrocarburos siguen siendo las leading. En la parte de consumo final, cuidado la electricidad, porque el transporte y la industria siguen siendo los mayores consumidores de energía. Entonces, cuando se trata de eficiencia energética, es aquí donde hay que apuntar. En generación eléctrica, Brasil, naturalmente, entre el 1980 y el 2012, en términos de ampliación de la energía renovable, particularmente hidroeléctrica, un excepcional crecimiento, mientras que en América Latina la línea gris es el gas, que ha sido, en América Latina en su conjunto, el gas que ha sido efectivamente la gran novedad de los últimos años. Una vez más, buenas las renovables, pero la realidad nos está diciendo cosas un poco diferentes de una tendencia efectivamente de sostenibilidad y renovabilidad. Esto, el least cost, el COE es los costo nivelado, levelized cost of energy. La energía en América Latina, esto es un análisis sobre una cantidad importante de 1.500 proyectos a nivel internacional. América Latina sigue siendo uno de los lugares donde hay la forma más eficiente de producir energía hidroeléctrica, que sigue siendo la forma más económica de producir la electricidad. It is still the cheapest way to produce electricity. Entonces, esto es otro también elemento importante, porque si queremos incorporar, algunos tal vez no están de acuerdo, pero incorporar la hidroelectricidad, la gran electricidad, adentro de la renovable, la hidroelectricidad tiene que seguir siendo un driver fundamental. Esta es un análisis de las barreras. Yo creo que todos ya conocemos muy bien cuáles son las barreras de energía renovables, así que podemos saltar. El tema de la complementariedad energética. Después de muchos años, yo estoy en América Latina del 94, y he escuchado tantas palabras, ¿verdad, Ricardo? ¿Cuántos años? Integración, qué linda la integración, qué bonita la integración. Estamos en el 2016 y de verdad que integración al final bien poco, ¿no? Hay algunas iniciativas binacionales, como el caso de Itaipú, hay algunas interconexiones, algunas exitosas, otras menos, bien spot, pero integración estamos muy lejos. Tal vez la palabra complementariedad puede ser una forma de comenzar a caminar hacia esta dirección. Y aquí se ve claramente que en el Electricity Generation Mix de América Latina hay mucho espacio para complementariedad, muchísimo espacio. Hay países que pueden dar, otros recibir, dependiendo también de la estacionalidad. Particularmente nosotros creemos muchísimo en la complementariedad entre las grandes hidroeléctricas y las fuentes renovables no convencionales. Esto nos parece un elemento absolutamente clave. Y aquí, a continuación, hay una serie de factores. Repito, esta presentación va a estar disponible, pero el tiempo no me permite profundizar. Pero hay una serie de ejemplos y factores del por qué la complementariedad grandes hidroeléctricas con renovables, con no convencionales, puede ser un factor fundamental. Hay los famosos retrasos de la hidroeléctrica en términos de flexibilidad. Está claro que la planta de Brasil han demostrado ser un excepcional secondary frequency control, un control secundario sobre la estabilidad. En la parte de diversificación, en Costa Rica logró durante un periodo bastante importante, me parece 75 días ha estado 100% renovables con un mix bastante positivo y sostenible de hidroeléctrico, geotérmico, viento, sol, biomasa.
decir, se puede, naturalmente las condiciones de Costa Rica no son las condiciones ni de México, ni de Venezuela, ni de Colombia, y menos de Brasil, por supuesto. Pero Costa Rica nos dice una diversificación, una complementariedad interna de energías renovables puede hacernos caminar a la renovabilidad. Entonces, ¿por qué no pensar en de comenzar a hacer complementariedad entre países de América del Sur, utilizando las energías renovables en sensu lato como un driver, como un factor integracionista en este sentido? Por ejemplo, en Panamá mismo, gracias a Dios, la seasonality, estacionalidad entre el viento, ahí lo vamos a ver, entre el viento y la hidro permite un perfecto equilibrio en el tiempo de abastecimiento de estas dos energías. Voy rápido porque no hay tiempo. Y pasamos entonces a este estudio que vamos a comenzar a partir del mes de octubre con el Massachusetts Institute of Technology Energy Initiative, el MIT, naturalmente en colaboración con la IRENA, posiblemente en colaboración con el Wuppertal Institute, pero sí necesitamos Academia de América Latina, que es una excelencia, la UFRJ es una excelencia, la Universidad Católica, de la cual nosotros tenemos el gusto de ser profesores con Ricardo, es una excelencia, y otras, naturalmente. ¿De dónde sale la idea? La idea es que hay mucho viento en América Latina, pero es muy interesante ver que el viento muchas veces está cerca de las fronteras. Entonces, el viento es interesante para las fronteras. The wind resource, el sol en esta zona, Perú, Bolivia, Argentina, Chile. También, el mayor, lo dijo antes el señor viceministro, después del desierto de Gobi, la mayor intensidad solar, radiación solar del planeta es allí. La diferencia es que el desierto de Gobi es un desierto perdido en el planeta, aquí hay industria y hay posibilidad efectivamente de desarrollar. Wind Sun Resources. En la parte de geotermia, por ejemplo, esta es solamente la parte sur, es solo la parte Argentina-Chile, todos los recursos geotérmicos están justamente en la área de frontera, Laguna Colorada, en la cual yo tuve el gusto de perforar el pozo número 2 en 1989, imagínense, señor viceministro, era alto 1,20 m. No crecí mucho, pero recuerdo que ha sido un recurso excepcional. Laguna Colorada es, en mi opinión, y después le entregaré un documento sobre geotermia que he elaborado hace algunos meses, es el campo geotérmico en el planeta más cercano a producir electricidad en el mundo, porque estos pozos que fui a visitar hace 3 años, logré abrir la válvula está absolutamente perfecta, la empresa que lo mantiene han hecho un trabajo excelente, entonces, y estamos a 25 kilómetros de la frontera con Chile, por ejemplo. Y al otro lado está el proyecto El Tatio y otro tipo de proyectos. Es decir, ¿por qué no pensar en complementariedad y después pensar en la integración? Una palabra políticamente muy sensible. La complementariedad, maybe not. Pero esto es simplemente la idea que nos... Entonces, sobre todo lo que he hablado, ahora tengo un texto en inglés, pero en síntesis, nosotros queremos estudiar con el MIT cuáles son los márgenes reales en América del Sur para que las diferentes energías renovables convencionales y renovables convencionales puedan efectivamente ser el driver de la complementación en algunos países. Queremos dar valores económicos, queremos identificar las barreras de tipo político, pero principalmente nos hemos dado cuenta que aquí se trata de regulación. El gran tema, y salió esta mañana, pero espero que esta presentación haya podido entrar más en los números, del rol fundamental de la regulación. De hecho, la Task 2 de nuestro proyecto será exclusivamente un análisis regulatorio país por país,
para entender cuáles son las barreras o cuáles son las oportunidades para comenzar un proceso virtuoso en este sentido. Una vez más, la UFRJ sería excepcionalmente bienvenida en colaborar en este estudio y otras instituciones. Yo creo que con esto es todo. La pregunta Regional Forum y Agencia Internacional, tenemos la CAF aquí. Yo creo que tener a Hamilton en esta reunión es una oportunidad y una señal muy importante. Hamilton ha sido en los últimos 4 años ya, ¿verdad? Un excepcional motor de esfuerzo de integración con un documento y una iniciativa que se llama Agenda Energética, y yo espero que lo hablará hoy. No ha sido fácil porque cada agencia tiene su agenda, pero sí hay un rol importante también del BID Council for All, así como la CAF con la agenda. Yo pienso que trabajar todo junto hacia la discusión de la armonización de la regulación para la complementación y hacia la integración puede ser una interesante forma de juntarnos. Muchas gracias. Muito obrigado, Dr. Coelho, pela sua intervenção. Eu, na qualidade de moderador ativo, estou informado que devo fazer também uma contribuição. Acho que as condições são ideais, porque as duas intervenções acho que foram muito claras em apontar questões que convergem, acho que em torno da agenda que já tinha ficado mais ou menos desenhada no primeiro painel. Eu gostaria de, não tenho a pretensão de fazer uma glosa das apresentações, mas gostaria, a partir de alguns pontos levantados, suscitar algumas ideias, quem sabe algumas provocações para a plateia para a fase de perguntas. Acho que, de início, comentar que, muito claramente, temos que trabalhar com o conceito de integração de uma forma mais ampla. Talvez seja pensando em termos que vão além do energético e do técnico, como diria o pastor Castro Neves, seja, quem sabe, mudando de linguagem, como diria o nosso colega da CEPAL, para falar em termos de convergência, interdependência ou palavras dessa natureza. O importante é que, por trás disto, está a ideia de ver, no processo de integração, usando a linguagem clássica, o enfrentamento dos fatores que têm impedido o avanço, em termos mais amplos, mas também mais especificamente no campo energético e elétrico. É preciso vender a ideia de integração. Vender a ideia significa mudar a natureza do discurso. Eu acho que o exemplo que o embaixador Castro Neves deu, digamos, um exemplo retórico de Itaipu, se poderia ser construído hoje, acho que é extremamente ilustrativo e é extremamente provocador para suscitar algumas dessas questões. Não vou entrar no caso de Itaipu, mas deixar muito claro, acho que pelo menos 2 paradigmas ou 2 parâmetros de análise que são, eu acho, cruciais. 2, quem sabe até 3. O primeiro é que o acordo de Itaipu foi negociado no período militar. Então, isso já nos abre todo um leque de questões sobre qual é a dinâmica de diálogo entre países, populações, soberanias, modelos e sistemas econômicos, né, que possam convergir. O fato de, eu acho isso absolutamente crucial, os 2 países, ou 3 que sejam, não tenham visões ou agendas estratégicas em comum, mas terem uma solução em comum, que foi o caso de Itaipu, eu acho extremamente relevante e acho que deveria estar no centro das nossas considerações. É muito fácil nos perdermos em discursos retóricos sobre a nossa solidariedade, de que a cultura, de que a língua, que a história, de que as mazelas passadas e as glórias futuras nos unem. Não sei se é assim, necessariamente. Isso é uma coisa que ser construída dia a dia, não é um dado que pode sustentar necessariamente soluções para questões complexas, densas no tempo, no espaço e na sua modelagem econômica, ambiental.
Então, acho que é muito importante ter em consideração esses parâmetros, que eu acho que eles nos ajudam a clarear um pouco o terreno e fazer essa redefinição, talvez, do conceito de integração. Eu queria, aproveitando os comentários do nosso colega do CEPAL, mais uma vez, lembrar que talvez um dos exemplos mais nítidos disto e das soluções, que eu acho que ele foi muito claro em apontar, é de que nós falamos muito em renováveis, mas temos avançado pouco. O problema é dinheiro, sem dúvida, o problema é tecnologia também. Por outro lado, me pareceu extremamente relevante que ele tenha sugerido que talvez seja, através das fontes renováveis, na sua grande maioria intermitentes, parte da resposta, né? Quer dizer, se nós temos a dificuldade de lidar, quer dizer, superar o conceito de autarquia, e o Brasil certamente é um caso, quem sabe, através da noção da complementariedade das energias renováveis, né, intermitentes, possa ser um canal interessante de aproximação a essa questão. Evidentemente, não exclui. A própria energia hidrelétrica é firme e, ao mesmo tempo, é intermitente. Quer dizer, são conceitos talvez um pouco arbitrários, mas a questão que me parece crucial para enfrentar... enfim, me lembrava aqui muito bem o embaixador Castro Neves a questão da complementar do regime jurídico, do regime de chuvas, né? Venezuela, a calha norte para cima, tem um regime que é muito complementar ao sul, e o mesmo se passa no extremo sul do continente. Então, a ideia de que nós temos que transformar problemas em soluções passa não pela retórica do voluntarismo, mas sim pela busca de soluções concretas. Eu acho que aqui nós tivemos um bom exemplo disso. Eu gostaria, não quero tomar muito tempo, porque eu acho que estamos avançados na hora, mas eu queria deixar tempo às perguntas, eu queria deixar 2 ou 3 ideias ou sugestões de temas que poderíamos tentar aprofundar. Como, então, fazer essa transição, que eu acho que foi aprofundada aqui, eu tinha mencionado ao primeiro falar do conceito de soberania para o conceito de interdependência. Acho que seria uma ilusão achar que nós aqui, na América do Sul, vamos rapidamente superar. Se na Europa, como nós vimos, estão longe de conseguir isso, e talvez tivessem mais razões para superar, pela sua história, a irracionalidade, se quiser, os excessos do nacionalismo, nós aqui, eu acho que temos uma longa trilha a seguir antes de chegar lá. Como, então, enfrentar essa questão? Eu queria sugerir 2 ou 3 aspectos dentro dessa lógica que nós temos comentado aqui. Primeiro e aqui eu recorro à experiência do GESEL, que vem trabalhando com a ideia de projetos âncora, né? Nós estamos já trabalhando na questão do Xingu, a ideia de que, ao invés, e algumas empresas estão saindo na frente, a Odebrecht não fala mais em projetos de infraestrutura, ela fala em programas de desenvolvimento integrado, sustentável, etc. Fazer destes projetos, e isso também já foi mencionado mais cedo aqui, digamos, um polo irradiador, um fator catalisador de toda uma agenda de desenvolvimento integrado de uma região. Os projetos de infraestrutura são casos óbvios, e os de hidrelétricos são talvez os paradigmas mais óbvios. Itaipu não nasceu com esta visão, mas eu acho que soube desenvolvê-lo. No caso, por exemplo, do gás, talvez não seja tão óbvio ou tão fácil. Por isso eu acho que a questão da hidrelétrica é tão interessante. Trata-se de encontrar fórmulas, e eu acho que eu mencionei rapidamente aqui no início, por exemplo, como é que nós cooptamos, no bom sentido, as comunidades locais. É preciso fazê-los ver os benefícios, é preciso que os formuladores do planejamento financeiro tenham a capacidade de um modelo que leve os benefícios desde o primeiro momento para essas comunidades, né? Então, essa é uma questão crucial. Um segundo elemento que tenta responder, em parte, à última pergunta, é o papel das agências multilaterais. Eu lamento ter que concordar com o embaixador Castro Neves que, no momento em que nós vivemos, as agências, as instâncias
estritamente políticas de integração regional ou integração econômica regional enfrentam desafios que realmente não são motivo para otimismo no curto prazo. Mas pensando nessas agências, e aqui eu me permito rapidamente lembrar a experiência que eu tive na Bolívia. Há uma estrada, um projeto de estrada na Bolívia, Hacia el Norte, que liga La Paz à fronteira basicamente trinacional Brasil-Bolívia-Peru, que é um eixo central para o desenvolvimento futuro do país, um eixo de desenvolvimento com essa estrada. Parte dessa estrada da construção foi licitada para o Brasil financiar através do BNDES e parte através, se não me engano, do Banco Mundial. Eu acho que era Banco Mundial, não tenho certeza. O projeto com o Brasil não avançou. Não avançou, em parte, pelas mesmas razões que alguns outros projetos que nós tivemos com a Bolívia tiveram dificuldades. Tem questões internas da Bolívia, compreensível, mas tem um elemento fundamental que era a relutância do Banco de Desenvolvimento Nacional Brasileiro, Banco Nacional, de exercer uma efetiva fiscalização e supervisão sobre uma obra construída numa soberania diferente. Então, quer dizer, se bem alguns desses projetos, Hacia o Norte seria um exemplo, tinha toda uma engenharia de supervisão e controle de impactos socioambientais, mecanismos que previam fundos e recursos para projetos de mitigação e de apoio às comunidades, o projeto não foi adiante. Por quê? Porque houve uma relutância do lado do Brasil em levar adiante o financiamento de um projeto com esse grau de intrusividade, né? Quer dizer, tão invasivo, por assim dizer, já que o banco era um banco brasileiro. É uma preocupação legítima. E eu, desde aquele momento, começo a me perguntar, será que esse papel não pode se encontrar uma fórmula em que os bancos regionais possam atuar? O fato é que, no caso de Hacia el Norte, o projeto com o Banco Mundial avançou bastante bem. Eu não estou diretamente envolvido atualmente, mas até não muito recentemente avançava bem. Será que aí não podemos encontrar uma sinergia, um espaço para que financiamentos ou projetos que partam, ou que tenham um componente, seja financiador, seja de formulação de um país, possam trabalhar de uma forma mais sinérgica, ou dentro de um marco mais amplo, institucional, de uma agência multilateral? Eu acho que é um tema a pensar. No passado houve resistências, né, de setores, mas eu sei que é uma agenda que tem avançado e valeria a pena explorar. Por fim, eu queria simplesmente concluir relembrando essa questão que me parece crucial de não termos tabus. Não é? O embaixador Castro Neves aqui falou de energia nuclear. Eu gosto muito de lembrar que o Estado do Rio de Janeiro, que eu acho que é o terceiro mercado de energia, o Nivaldo me corrigirá, mas acho que é o terceiro estado de consumo de energia do Brasil, 40% da energia do Estado, eletricidade, vem de Angra dos Reis, né, das usinas lá. Eu estou certo que 98% da população carioca não sabe disso, né? E se soubesse, num primeiro momento ficaria surpreso, num segundo momento talvez preocupado e num terceiro momento profundamente satisfeito que existe energia nuclear, né, no Brasil. Então, dito isso, eu gostaria de concluir agradecendo os palestrantes e dizer que aqui tivemos, acho que, uma oportunidade de explorar e, quem sabe, desmistificar alguns dos tabus que nós temos enfrentado e que esse é certamente o caminho que temos adiante. Muito obrigado e abro agora a palavra a perguntas. Bem, pediria, como já foi indicado anteriormente, que as perguntas sejam precedidas de esclarecimentos sobre quem e de onde são, por favor. Eu sou Lavínia Holanda, eu sou pesquisadora e consultora independente em energia. Eu queria fazer uma pergunta para o embaixador Castro Neves, mas um rápido comentário sobre a inserção de renováveis no Brasil. Eu vi que sua apresentação tem dados de 2012
O programa de leilões de renováveis no Brasil começou a partir de 2009, se não me engano. Então, de lá para cá, os dados mais atuais, de 2015 até 2016, mostram que, na verdade, temos cerca de 10 gigawatts de capacidade instalada de eólicas, né, que foram colocadas em leilões. Isso é mais ou menos, isso é um pouco mais de 5% da nossa matriz, que é um mercado enorme. Então, assim, no meu ponto de vista, eu acho que esse é um programa bem sucedido de inserção de renováveis. Quer dizer, em 6 anos, chegamos a quase 6% da nossa capacidade instalada. Temos outros tantos problemas, né? Temos questões relacionadas a como vamos implementar geração distribuída e solar, né? Mas acho que, do ponto de vista de inserção de eólica, o Brasil é um caso de sucesso, merecendo até a atenção de centros de pesquisa da Alemanha sobre o sucesso do nosso leilão. Então, esse era o meu comentário. Mas, com relação à pergunta, embaixador, a minha dúvida é o seguinte, a minha visão, eu tenho uma visão de que, na América Latina, estamos competindo por recursos externos, né? A nossa instabilidade regulatória nos diversos países dificultou a atração de investimento privado, e a baixa do preço de commodities fez com que diversos governos, se não todos, tivessem uma enorme dificuldade de financiar com recursos públicos, né, a sua infraestrutura. Então, a minha impressão é que estamos competindo por recursos, né, por recursos principalmente da China. E eu entendo isso como mais um empecilho à integração, né? E eu queria, na verdade, que o senhor comentasse com isso, porque isso me parece mais um problema de economia política, no sentido de que a integração colherá frutos num prazo muito maior do que os mandatos de cada governo nacional. Então, eu queria ouvir um pouco a sua opinião sobre isso. Bom, eu tenho a concordar com o que você acabou de dizer aqui. Inclusive, a nossa instabilidade regulatória, né, marcada, por exemplo, a questão do pré-sal, né, que começamos com o regime de concessão, depois achou-se que o regime de concessão era lesivo à soberania nacional, passou-se por um regime de partilha, né, e passamos 5 anos sem fazer qualquer leilão. Depois, quando fizemos um leilão, fizemos pelo regime de concessão, porque era uma área que ainda estava sujeita à concessão. Enfim, o futebol não poderia ser mais complexo. Eu estou embarcando dia 30 para a China, incidentalmente, para fazer exatamente essas coisas que você mencionou aí. Mas os chineses também me perguntam, que tem uma enorme disposição de querer investir no Brasil, não só porque eles precisam de muitas coisas brasileiras, não só commodities, mas também bens mais complexos do agronegócio, por exemplo, para alimentar uma população de quase 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, cada vez mais urbana, né? Já me perguntaram com uma certa candência, dizendo, tudo que nós queremos é que vocês nos expliquem qual é o quadro regulatório, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. E a minha resposta, no caso, foi até para um chinês amigo, que é vice-ministro lá, foi dizer, olha, no dia que você souber, você me avisa, por favor. Quem souber primeiro, avisa o outro. Tudo isso foi também tornado mais agudo pela crise econômica que se abateu no Brasil, pela contração da atividade econômica, pela recessão, pelo desemprego, pela diminuição dos investimentos, pela instabilidade que tudo isso gerou e que, obviamente, inibe investidores de investir no Brasil. E a minha esperança é que essa nossa crise se resolva, digamos assim, e ela tem um aspecto positivo, porque ela explicitou a solidez das instituições brasileiras. Quer dizer, tudo isso foi digamos assim, está sendo resolvido dentro do marco das instituições, dentro do marco institucional, e que, a partir daí, a gente acorde efetivamente para as necessidades do mundo de hoje, para os desafios do mundo globalizado, um mundo que se caracteriza pela internacionalização dos processos produtivos, um mundo onde aliás, os chineses, a propósito, foram os que mais bem e mais cedo entenderam o fenômeno da globalização, promoveram a abertura da economia chinesa e a sua inserção competitiva na economia internacional. E isso é um exemplo, por exemplo, que o Brasil poderia citar, apesar daquele passado cultural nacional desenvolvimentista que até hoje tem uma característica assim, cultural do que diz respeito às nossas percepções do que é o desenvolvimento, do que é a inserção do Brasil na economia globalizada.
Esses são os comentários que eu tenho a dizer. De resto, estou de acordo com você. Há certas disfunções, às vezes, você falando de energia eólica, poderia até ter sido maior se essa energia produzida fosse integralmente foi-me dito que houve um parque eólico do Nordeste, ficou pronto, mas não tinha para onde, não estava ligado a nenhuma rede elétrica. Então, você produzia energia para jogar fora, jogar ao vento, literalmente. É isso, obrigado. Muito obrigado. Por conta do almoço e da fome de todos, eu fui instruído a só permitir mais uma pergunta. Quem será o sortudo? Quem será o sortudo? Eu vou pegar alguém que não fez pergunta. Por favor, senhora Alia. Desculpa. Obrigado. Bom dia, Gustavo Ponte, da EPE. Fico honrado em poder fazer perguntas a debatedores tão qualificados. Bom, hoje pela manhã já foi dito em algumas vezes que uma das soluções para integração energética ou elétrica da região seriam as hidrelétricas de fronteira, né? E pegando carona na provocação do embaixador Castro Neves sobre Itaipu e tendo como referência o tema do painel, que é a agenda socioambiental, pergunto, será que isso ainda é uma possibilidade hidrelétrica de fronteira e como tornar possível isso? Haja vista a dificuldade que foi o licenciamento ambiental das hidrelétricas mais recentes, do Rio Madeira, Santo Antônio Geral, depois Belo Monte. Há poucos dias atrás soubemos do arquivamento do licenciamento ambiental de São Luís do Tapajós. E aí, tomando um exemplo minúsculo, que é uma PCH que está sendo desenvolvida no Oiapoque, na fronteira com a Guiana, que foi licitado em 2014, e é um projeto antigo, extremamente simples, que é praticamente um desvio de rio pequenininho, que está enfrentando dificuldade de licenciamento ambiental. Enquanto isso, lá em Boa Vista, a gente está fazendo contratação emergencial sucessiva de atendimento por óleo diesel, uma vez que a energia que deveria estar vindo da Venezuela não está vindo. Então, são dificuldades ambientais que são postas e como fazer com que aquela possibilidade que foi posta de hidrelétricas de fronteira, ela seja ainda uma possibilidade. A pergunta é dirigida a quem? A quem puder se sentir à vontade de responder. Acho que... De hecho, mi presentación no fue sobre hidroeléctrica de frontera. La presentación justamente se refería a la posibilidad de que la energía renovable no convencionales, que por particularidad geográfica en América del Sur se encuentran muchas veces en la frontera, pueda ser una complementar de las hidroeléctricas que no necesariamente son de frontera. Lo digo porque es muy peculiar de Brasil, finalmente. Estamos en Brasil, está muy bien que se hable de Brasil, pero es muy peculiar de Brasil tener hidroeléctrica como Itaipú. Esto no pasa en la cadena andina, por ejemplo. En la cadena andina no hay ningún tipo de gran hidroeléctrica que puede ser así. Lo que sí hay hidroeléctrica que, por ejemplo, en Chile no se han desarrollado como Aysén por una serie de razones, Ricardo, mezclada entre lo político y lo socioambiental, más lo político que lo socioambiental, lo que significa que hay seguramente problema, pero no estaban necesariamente en el área de frontera. Repito, mi punto era de qué manera se aprovecha del enorme recurso renovable no convencional como complemento a las hidroeléctricas que son absolutamente necesarias. Ahora, como todas las cosas, hay que hacerla bien en base a, además, estándares internacionales y también a reglamento internacional como Principio 10, OIT 169 de los indígenas. Hoy como hoy se trata simplemente de aplicar la ley y las reglas. América del Sur cuenta con el 34% de los recursos hídricos del planeta, hídrico en territorio, naturalmente, digamos, del potencial. Es decir, no podemos hacer sin la hidroeléctrica. Sería verdaderamente un suicidio, en mi opinión, un suicidio de la región. Hay que hacer un mix inteligente de lo que se puede hacer y de hacerlo de manera sostenible sobre la base de
el compromiso global, los estándares globales y, una vez más, ver cómo los reglamentos de cada nación puede converger, me gustó la palabra que utilizó el embajador, converger a algo que funcione. El estudio del MIT y de la CEPAL, de parte de la CEPAL, by the way, será financiado por la cooperación alemana, una buena noticia para la Konrad-Adenauer Stiftung. El del MIT está buscando socio y hay grandes empresas internacionales del sector eléctrico que están muy interesadas en financiar un estudio de este tipo. ¿Por qué? Porque hay quien está interesado en ver complementariedad, convergencia e interdependencia en América Latina, porque es un factor también de posible business que, si bien utilizado, puede también ser una excepcional ocasión de preintegración política, ojalá, como ha sido en nuestro continente, yo soy italiano, en Europa, con algunos éxitos, algunos pequeños fracasos, pero se hizo e funciona. Muito bem, muito obrigado a todos. Declaro encerrada a sessão, bom almoço e retornamos aqui às 2 horas. Bom almoço.